Uma escada da oração, será que existe mesmo? E se existe, em qual degrau você está? E o que há no último degrau? Existe um último degrau da oração? Essas e outras questões vão ser apresentadas aqui com base nas ideias principais de um curso em milagres. Em especial, compartilho com você a parte suplementos chamado Canção da Oração. Nós vamos iniciar no item 2, a escada da oração. Esse suplemento deu início no vídeo anterior, vou deixar um link aqui, porque no vídeo anterior há toda uma explanação sobre o que é oração. E o que é oração aqui no contexto de um curso em milagres vai além do conceito que se tem do senso comum e das religiões convencionais. Aqui a oração, ela vai se adaptar conforme a necessidade de cada um de nós. Mas o que há em comum em todos nós? Que a oração aqui no contexto é uma canção de agradecimento. E a identidade, quando nós fazemos a nossa oração sabendo da nossa verdadeira identidade e com o coração grato por aquilo que Deus já nos deu, quando nos fez, podemos chegar finalmente na oração que nos comunica com o Criador. Isso está bem pautado no vídeo anterior. Se você não assistiu, se você não viu, vou deixar aqui na playlist, a playlist do curso Milagres Completa e também o vídeo da semana passada, que é uma continuação desta aqui. Agora, se você não conhece ainda nenhum dos vídeos, nenhum dos capítulos anteriores, você pode começar por este vídeo e depois, aos poucos, vai conhecendo os outros vídeos que eu fui compartilhando com vocês. Subtítulo 2: A escada da oração. A oração não tem começo nem tem fim. É uma parte da vida, mas ela de fato muda em sua forma e cresce com o aprendizado até atingir o seu estado além da forma e se fundir na total comunicação com Deus. Pessoa alguma que esteja incerta da sua identidade pode evitar orar dessa maneira, com senso de escassez e falta. E a oração é tão contínua quanto a vida. Todas as pessoas oram sem cessar. Pede e terás recebido, pois terás estabelecido o que é que tu queres. Aqui eu vou fazer uma pausa nesse item 2.3, porque vale a nossa reflexão. Veja que aqui afirma que todos nós oramos sem cessar. Todos nós temos uma mente orante. A questão é, estamos orando de que forma? De que maneira estamos nos dirigindo a Deus, ao Deus realmente, ou a um Deus que criamos, que rotulamos? Como que nós chegamos a essa oração? Com um sentimento de escassez, de falta, sem saber realmente quem somos? Certamente não é desta maneira que o livro nos impulsiona a pensar e a desenvolver uma identidade, recordar a nossa verdadeira identidade. Então aqui já sabemos, né? Como que devemos orar. Devemos orar não com sentimento de falta nem de escassez. Devemos desenvolver uma oração, uma mente, um pensamento e uma atitude sabendo quem nós somos. Eu oro sabendo que eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu já sou perfeita, eu sou santa, nada me falta, porque ao me criar, Ele já entregou para mim o kit dádiva, né? O kit completo das suas dádivas. Amor, felicidade, paz, a eternidade. Então, são dádivas que são minhas.
Quando eu oro pedindo o que ele já me deu, eu vou pedindo para lembrar de tudo isso que ele já me deu. Nós nos esquecemos, pedimos a lembrança, pedimos a recordação, pedimos a mente de Cristo. Continuando. Também é possível atingir uma forma mais elevada de pedir por necessidade, pois nesse mundo a oração é reparadora e, consequentemente, níveis de aprendizado não podem deixar de existir. Aqui o pedido pode ser endereçado a Deus e podemos acreditar nisso com honestidade, apesar de ainda não termos a compreensão. Um senso vago e usualmente instável de identificação foi atingido, mas tende a ser obscurecido por um senso de pecado profundamente enraizado. Nesse nível, é possível continuarmos a pedir as coisas desse mundo sob várias formas e também é possível pedir dádivas tais como a honestidade ou a bondade, particularmente o perdão, para muitas fontes de culpa que inevitavelmente são a base subjacente de qualquer oração feita por necessidade. Sem culpa, não há escassez. Aqueles que não têm pecado, não têm necessidades. Então, aqui sim vai falar de nível de oração, de uma escada, mas é no aspecto de que estamos relembrando, rememorando. Na realidade, não há nível. Há nível, sim, nessa questão do despertar, enquanto estamos nesse mundo de ilusão. Então, pode ser que em um primeiro momento da nossa aprendizagem, a gente peça sim pelas coisas do mundo, por objetos, mas já vamos pedindo sabendo mais ou menos quem somos. Então, veja que é tudo um processo gradual. Um inimigo é o símbolo de um Cristo aprisionado. E quem poderia ser ele, senão o teu próprio ser? Assim sendo, orar pelos teus inimigos vem a ser uma oração pela tua própria liberdade. Agora, já não é contradição em termos. Isso veio a ser uma afirmação da unidade de Cristo e um reconhecimento da sua impecabilidade. E agora a oração passou a ser santa, pois reconhece o Filho de Deus assim como ele foi criado. Então, quando eu acredito que estou orando pelo inimigo, eu estou orando por mim, porque não existe o outro. O outro é a extensão da fonte, assim como eu sou. Não te deixes jamais esquecer que a oração em qualquer nível é sempre por ti mesmo. Se te unes a qualquer um em oração, fazes com que ele seja parte de ti. O inimigo és tu, assim como o Cristo. Portanto, antes que possa vir a ser santa, a oração passa a ser uma escolha. Tu não escolhes por nenhum outro, podes apenas escolher por ti mesmo. Ora verdadeiramente pelos teus inimigos, pois nisso está a tua salvação. Perdoa-os pelos teus pecados, de fato serás perdoado. A oração é uma escada que chega até o céu. No topo, há uma transformação que se parece muito com a tua, pois a oração é parte de ti. As coisas da terra são deixadas para trás e não são mais lembradas. Não se pede nada, pois nada está faltando. A identidade em Cristo é plenamente reconhecida, está definida para sempre, além de qualquer mudança e incorruptível. Uma canção de agradecimento ao seu Criador, que é cercada, sem palavras ou pensamentos ou desejos vãos. Agora, absolutamente sem quaisquer necessidades. Assim, ela se estende como deve fazer. E por essa dádiva o próprio Deus dá graças. Deus é a meta de todas as orações, dando-lhes intemporalidade ao invés de um fim. Elas também não têm início porque a meta nunca foi mudada.
A oração, em suas formas iniciantes, é uma ilusão, porque não há necessidade de uma escada para chegar àquilo que nunca se deixou. A oração está ligada ao aprendizado até que a meta do aprendizado tenha sido alcançada. Então, todas as coisas terão sido transformadas juntas e devolvidas em suas manchas à mente de Deus. Estando além do aprendizado, esse estado não pode ser descrito. No entanto, os estágios necessários para que isso seja atingido precisam ser compreendidos, se é que a paz vai ser restaurada para o Filho de Deus, que agora vive com a ilusão da morte e do medo de Deus. Subtítulo 3: Orar pelos outros. Nós dissemos que a oração é sempre por ti mesmo. E isso é assim, porque então deverias orar pelos outros, seja qual for a razão. E se devesses, como deverias fazê-lo? Orar pelos outros, se corretamente compreendido, vem a ser um meio de retirar as tuas projeções de culpa de cima do teu irmão, capacitando-te a reconhecer que não é ele que te está ferindo. Uau, hein? Até destaquei aqui de verdinho. Tudo que eu destaco coloridinho aqui, eu acredito que são questões, afirmações importantes para refletirmos mais e mais. Orar pelos outros, se corretamente compreendido, vem a ser um meio de retirar as tuas projeções, as minhas projeções de culpa de cima do teu irmão, do meu irmão, capacitando-te a reconhecer que não é ele que te está ferindo. Né? É a nossa projeção, é a interpretação do nosso ego limitado. Daí que pedimos a visão de Cristo, o conhecimento do eu superior, para realmente fazermos um julgamento. Mas quem faz o julgamento não é o eu limitado, o eu inferior, o eu egóico, o sistema egóico, e sim o Espírito Santo. O pensamento venenoso que te diz que ele é o teu inimigo, a tua contraparte mal, o teu castigo merecido, tem que ser abandonado antes que tu possas ser salvo da culpa. Para isso, o meio é a oração, com poder crescentemente ascendentes até que ela chegue até o mesmo a Deus. Qual é o meio de se fazer isso? Essa oração verdadeira ao irmão? E por mim, antes de tudo, é por meio, né, da oração, mas da oração em que eu faço sabendo da minha identidade, da identidade do outro. As formas iniciais da oração nos primeiros degraus, olha lá, hein? Nos primeiros degraus. Veja se você está aqui nesses degraus da escada. Não estarão livres da inveja e da malícia. Elas clamam por vingança e não por amor. Quem não já ouviu alguém, né, orando vingança, orando para que o outro seja punido, orando, e ali está um sentimento de inveja, de malícia. São os primeiros degraus da oração. Também não vem de alguém que compreende que são apelos para a morte, causados pelo medo, feito por aqueles que valorizam a culpa. Eles clamam por um Deus vingador, e é ele que parece responder-lhes. Não é possível que aquele que pede o inferno para o outro possa ele mesmo escapar do próprio pedido. Só aqueles que estão no inferno podem pedir o inferno para um outro. Aqueles que foram perdoados e que aceitaram o próprio perdão nunca poderiam fazer uma oração como essa. A subida que se segue começa com isto. O que eu pedi para o meu irmão não é o que eu quero para mim. Assim fiz dele meu inimigo. Então veja como nós já vamos ter uma consciência diferente, né? Primeiro pedimos a vingança, a culpa, o castigo para aquele que nos feriu. Depois, no outro degrau, já falamos.
Não, eu não quero isso para mim. Ele já percebe isso, né? Isso eu quero para o meu inimigo, não para mim. Então já percebemos uma evolução mínima aí, um segundo degrau. Para os culpados, de fato, parece haver uma vantagem real em ter inimigos. E o que se imagina que se ganha com isso tem que ser abandonado, se é que os inimigos vão ser libertados. É preciso desistir da culpa e não escondê-la. Então, eis aqui ó, um passo adiante, né? Você não esconder a culpa. E isso também não pode ser feito sem alguma dor. E um vislumbre da natureza misericordiosa desse passo pode, por algum tempo, ser seguido por uma fuga profunda para o medo. Ele só pode escapar realmente da culpa reconhecendo que a culpa se foi. O medo de escapar faz com que seja difícil dar boas-vindas à liberdade, e a segurança parece estar em fazer de um inimigo um carcereiro. Fica quieto um instante agora e pensas no que fizestes. Não esqueças que foste tu que fizeste tudo isso. Portanto, tu és aquele que pode deixar que tudo desapareça. Estende a tua mão. Esse inimigo veio para abençoar-te. Aceita a sua bênção e sente como teu coração é erguido e o teu medo libertado. Não te apegues ao medo nem a ele. Ele é o Filho de Deus junto contigo. Ele não é um carcereiro, mas um mensageiro de Cristo. Sê isto mesmo para com ele, de modo que possas vê-lo assim. Então, aqui há um outro passo para um outro degrau da oração e é um passo muito difícil. Um passo em que você vai reconhecer o seu inimigo, o seu carcereiro, como filho de Deus, como alguém que veio abençoar-te. Você estende a mão para ele, você aceita a bênção dele. O coração é erguido e o teu medo libertado. Então, aqui, esse bloco 5 é um bloco desafiador. Fala se não é desafiador, né? Não é fácil reconhecer que orações por coisas, por status, por amor humano, por dádivas, entre aspas, externas de qualquer tipo, são sempre feitas para instituir carcereiros e esconder-te da culpa. Essas coisas são utilizadas como subtítulos para Deus e, portanto, distorcem o propósito da oração. O desejo por coisas é a oração. Não é preciso pedir explicitamente a meta de Deus, se perde na busca de metas menores de qualquer tipo. E a oração vem a ser um meio de requisitar inimigos. O poder da oração pode ser reconhecida bem claramente, mesmo nisso. Agora vem o subtítulo 4, que é orar com os outros, né? Então, eu não oro pelos outros, eu oro com os outros. Olha a mudança. Já é uma mudança de nível. Até que o segundo nível, pelo menos, se tenha iniciado, não é possível que a oração seja compartilhada. Até esse ponto, cada um não pode deixar de pedir coisas diferentes. Contudo, uma vez que a necessidade de manter o outro como inimigo tenha sido questionada e a razão para fazê-lo tenha sido reconhecida, mesmo que seja por apenas uns instantes, unir-se em oração passa a ser possível. Então, pode ser que você não consiga orar pelo, entre aspas, inimigo por muito tempo, mas se você considerar por alguns segundos, algum momento, é assim que se inicia. Até porque inimigos não compartilham a mesma meta. É nisso que a sua inimizade é mantida. Os seus desejos separados são os seus arsenais, suas fortalezas no ódio. A chave para que se avance mais ainda na oração está neste simples pensamento, nessa mudança da mente. Nós vamos juntos, eu e ti. Nós vamos juntos, eu e ti.
Então, quando eu começo pela escolha, porque no início é uma escolha. Pode ser que eu não consiga fazer isso de forma natural, fluida, orar pelo, entre aspas, inimigo, pelo carcereiro. Mas eu posso considerar. Eu posso fazer isso por alguns instantes. E eu posso declarar isso em poucos segundos. Nós vamos juntos, eu e ti. Agora é possível ajudar em oração, porque a gente não faz sozinho, a gente pede ajuda do eu superior, né? Por nossas forças egóicas, carnais. É pela força de Cristo, é pela força da centelha divina, né? Agora é possível ajudar em oração e assim sendo, procura tu mesmo chegar até lá. Nesse degrau começa a subida mais rápida, mas ainda existem muitas lições para serem aprendidas. O caminho está aberto e a esperança se justifica. Então veja, né? De um degrau, de um nível para o outro, como que podemos evoluir, como são passos sofridos, difíceis ao se pensar na nossa limitação, no nosso sistema egóico, do orgulho, da arrogância. É um grande passo você falar, nós vamos juntos, eu e você. Aí continua, o caminho está aberto e a esperança se justifica. No entanto, é provável que no início aquilo que é pedido, mesmo por aqueles que se unem em oração, não seja a meta que a oração deveria buscar verdadeiramente. Mesmo junto, vós podeis pedir coisas e assim construir apenas ilusão de uma meta que compartilhais. Podeis pedir juntos algo específico e não dar-vos conta de que estáis pedindo efeitos sem uma causa. Então, pode ser que oremos pelos efeitos, não percebemos a causa ainda. E mesmo assim a oração tem efeito. E isso não podeis ter. Ninguém pode receber apenas os efeitos, pedindo a causa da qual eles não podem vir, que os ofereça a si mesmo. E isso não podeis ter. Por isso que ele fala da ilusão. Podemos pedir coisas, não ainda está na vontade do todo, e iremos receber, mas receber de forma ilusória, né? E aqui fala que não recebei porque está falando do real, do mundo real. Ninguém pode receber apenas os efeitos, pedindo a uma causa da qual eles não podem vir, que os ofereça a si mesmo. Mesma união, portanto, não é suficiente se aqueles que oram juntos não pedirem acima de tudo aquilo que é a vontade de Deus. Então, na oração, além de estarmos na união, o outro quesito importante aqui, além da união, é a vontade de Deus. Só dessa causa é possível vir a resposta na qual todas as necessidades específicas são satisfeitas. Todos os desejos separados unificados em um só. Orar por coisas específicas sempre implica em pedir que o passado se repita de alguma forma. A finalidade da oração é liberar o presente das suas cadeias de ilusões passadas. Deixar que ele seja um remédio livremente escolhido para cada escolha que simbolizou um equívoco. O que a oração pode te oferecer agora excede tanto tudo o que pediste antes, que é uma pena que te contentes com menos. Então as pessoas podem pensar, poxa, mas eu não posso orar pedindo coisas? Quando você ora pedindo coisas, você está se contentando com menos, você está se limitando, você está focando no efeito e não na causa. Quando você ora em união, quando você ora pela vontade de Deus, você recebe tudo. Não restrinjas o teu pedido, a oração pode trazer a paz de Deus. Que coisa presa no tempo pode dar-te mais do que isso?
no pequeno espaço que dura antes de sucumbir no pó? Subtítulo 5. A escada termina. A oração é um caminho para a verdadeira humildade. E aqui outra vez ela sobe lentamente, cresce em força e amor e santidade. Permita que ela apenas deixe o chão onde começa a se erguer para Deus. E a verdadeira humildade virá finalmente banhar de graças a mente que pensava estar sozinha e se bater contra o mundo. A humildade traz paz porque não clama que tu tens que governar sozinho o universo, nem julgar todas as coisas como queres que sejam. Todos os pequenos deuses ela deixa de lado com contentamento, não ressentida, mas com honestidade, o reconhecimento de que eles não servem. Os verdadeiramente humildes não têm nenhuma meta a não ser Deus, porque não têm necessidade de ídolos, e as defesas já não servem mais a qualquer propósito. Os inimigos agora são inúteis porque a humildade não se opõe a nada. A criação é a vontade de Deus. Como já não são o próprio ser, passam a ser, com letra maiúscula. E isso vem em todos os outros encontros nos quais se unem em contentamento com cada filho de Deus, reconhecendo que compartilham a sua pureza. Né? Então, eis aqui um segredo de uma oração bem feita, né? É esse sentimento de contentamento, né? Contentar-se em ser o Filho de Deus, que é tudo. Agora a oração se ergue do mundo das coisas, dos corpos e dos todos os tipos de deuses, e tu podes finalmente descansar em santidade. A humildade veio para te ajudar a compreender a tua glória como filho de Deus e reconhecer a arrogância do pecado. Um sonho encobriu a face de Cristo para ti. Agora podes olhar para a sua impecabilidade. A escada subiu muito alto. Olha aqui, estamos chegando no topo. Tu vieste quase até o céu. Há pouco mais a ser aprendido antes da jornada se completar. Agora pode dizer a todos aqueles que vêm para se unir a ti em oração: eu não posso ir sem ti, pois és uma parte de mim. Já pensou? Para cada pessoa que você lembrar, que você convive, você falar: eu não posso ir sem ti, pois és uma parte de mim. E você fala, você declara isso na sua mente. É mental. E assim ele é, na verdade. Agora podes orar só por aquilo que verdadeiramente compartilhas com ele. O que você compartilha com ele? A identidade de filho de Deus, as dádivas divinas. Pois compreendestes que ele nunca partiu, e tu, que parecia sozinho, és um com ele, com teu irmão, com Cristo. A escada termina com isso, pois o aprendizado já não é mais necessário. Agora estás diante do portão do céu e lá teu irmão está ao teu lado. Veja que a escada, né, nos leva a esse estado mental de plenitude, né, diante do portão do céu. E lá nesse estado pleno, nós vamos realmente vivenciar toda a mente, toda a memória de Cristo, né? É só o início a escada e chegando lá nem precisa mais. E lá está o teu irmão. O gramado é profundo e quieto, pois aqui o lugar marcado para o momento em que deverias vir, e ele esperou por ti durante muito tempo. Aqui o tempo acabará para sempre. Nesse portão, a própria eternidade se unirá a ti. A oração veio a ser o que deveria ser, pois reconheceste o Cristo em ti. Então, perceba que aqui nós temos um conceito de oração. A oração, o que é? Oração é reconhecer o Cristo em ti. Oração é reconhecer
o Cristo no outro. A oração é lado a lado irmos às portas do céu. Continuando, vamos para o título Perdão. Introdução. O perdão oferece asas à oração. Então, você quer turbinar a sua oração? Opa, outro ingrediente aí, além do contentamento de ser quem você é o perdão. Mas o perdão aqui é corrigir a visão. É olhar para mim, olhar para o outro, sabendo quem o outro é e quem eu sou. Quem nós somos? Filhos de Deus. O perdão oferece asas à oração para fazer com que a ascensão seja fácil e o seu progresso rápido. O perdão é o aliado da oração. Irmão no plano para a tua salvação. Ambos têm que vir para erguer-te e manter os teus pés seguros e o teu propósito inabalável e imutável. Contempla a maior ajuda que Deus ordenou que ficasse contigo, até o alcançares. O fim das ilusões virá com isso. Sem a natureza intemporal da sua irmã oração, o perdão tem um fim. Ele passa a ser desnecessário quando a subida foi realizada. E é verdade, né, gente? O perdão, ele não é necessário realmente na eternidade, no intemporal. Por quê? Porque quando eu estou no céu, quando eu estou diante das portas do céu, lá eu sei realmente quem eu sou. É porque eu reconheci quem eu sou, então eu não vou precisar mais do perdão. O perdão é para eu acordar, é para eu sair desse estado de ilusão, desse estado de separação. Aí continua. Ele passa a ser desnecessário. Ele quem? O perdão. Quando a subida foi realizada. No entanto, agora, ele tem o propósito além do qual não podes ir, nem tens qualquer necessidade de ir. Realiza isso e terás sido redimido. Realiza isso e terás sido transformado. Realiza isso e terás salvo o mundo. Subtítulo 1. O perdão a ti mesmo. Nenhuma dádiva do céu foi mais mal interpretada do que o perdão. A benignidade do perdão é obscurecida a princípio porque a salvação não é compreendida nem verdadeiramente buscada. O erro é caro para o seu coração e os equívocos aparecem com grandiosidade, crescem e incham a sua vista. A misericórdia de Deus veio a ser uma faca torta que quer destruir o Filho Santo que ele ama. Perdoarias a ti mesmo por fazer isso? Aprende então que Deus te deu o meio pelo qual podes retornar a Ele em paz. Não vejas erros, não os torne reais. Seleciona o que é amoroso e perdoa o pecado, escolhendo em seu lugar a face de Cristo. Então aqui está a receita para se viver com plenitude. Não vejas erros, não os torne reais. Como? Selecione o que é amoroso e perdoe o pecado, escolhendo em seu lugar a face de Cristo. Então, tudo que você vive no seu dia a dia, selecione, focar, nutrir aquilo que é amoroso. E o que não for amoroso, perdoe. Como? Peça para que você possa enxergar a partir do julgamento da face de Cristo, da visão de Cristo. Perdoa o pecado, escolhendo em seu lugar a face de Cristo. Porque aquilo que eu vejo com a minha limitação egóica não é o todo, é uma aparência, é uma fração, é uma sombra do que realmente é. Então eu peço que a visão de Cristo, Senhor, qual é a verdade nisso aqui? O que está por trás disso que eu não estou vendo? Que se eu visse, eu perceberia o amor e a bênção. Então eu peço o quê? Eu peço a visão de Cristo, eu peço a face de Cristo. De que outra forma pode a oração retornar a Deus? Ele ama o seu filho, assim como vês o filho, vês a ti mesmo.
Assim como vês a ti mesmo, assim é Deus para ti. Então, como que você se vê? A maneira como você se vê é a maneira como Deus é para ti. Olha que profundo isso, hein? Vou repetir. Assim como vês o filho, vês a ti mesmo. E assim como vês a ti mesmo, é Deus para ti. Uma oração é sempre por ti mesma, assim como o perdão é sempre dado a ti. É impossível perdoar um outro, pois são apenas os teus pecados que vês nele. Queres vê-los lá, não em ti, porque é mais fácil, né? Culpar os terceiros. É por isso que o perdão de um outro é uma ilusão, no entanto, é o único sonho feliz em todo o mundo, o único que não conduz à morte. Só em um outro podes perdoar a ti mesmo. Só em um outro podes perdoar a ti mesmo. Pois tornaste-o culpado pelos teus pecados e neles tens que encontrar a tua inocência agora. Quem, a não ser os pecadores, precisa ser perdoado? E nunca penses que podes ver pecado em qualquer um, exceto em ti mesmo. Esse é o grande engano do mundo. E tu és o grande enganador de ti mesmo. Sempre parece que o outro é quem é mau, e tu és aquele que é machucado pelos seus pecados. Como seria possível a liberdade se isso fosse assim? Tu serias escravo de todos, pois o que ele faz acarreta o teu destino, os teus sentimentos, o teu desespero, a esperança, a tua miséria ou a alegria. O perdão verdadeiramente dado é o caminho no qual se encontra a tua única esperança de liberdade. Os outros cometerão erros e tu também, enquanto esta ilusão de um mundo parece ser a tua casa. No entanto, o próprio Deus deu a todos os seus filhos um remédio para todas as ilusões que eles pensam ver. A visão de Cristo não usa os teus olhos. A visão de Cristo não usa os teus olhos, mas podes olhar através dos seus e aprender a ver como Ele. Equívocos são sombras diminutas que passam rapidamente e por um instante apenas. Parecia esconder a face de Cristo que ainda permanece imutável atrás de todos eles. A sua constância permanece silêncio, tranquilo e em perfeita paz. Ele não sabe das sombras. São seus os olhos que olham através do erro para o Cristo em ti. Pede então a sua ajuda e pergunta a ele como aprender a perdoar assim, como a sua visão permite que seja o perdão. Vou repetir. Pede então a ajuda dele, do seu ser divino, e pergunta a ele como aprender a perdoar assim, como a sua visão permite que seja o perdão. Tu tens necessidade do que ele dá, e a tua salvação se baseia em aprender isso com ele. A oração não pode ser liberada para o céu enquanto o perdão para destruir estiver contigo. A misericórdia de Deus quer remover esse pensamento desmoralizante e envenenado da tua mente santa. Cristo te perdoou e, na sua visão, o mundo veio a ser tão santo quanto ele mesmo. Quem não vê nenhum mal no mundo vê como ele, pois o que ele perdoou não cometeu nenhum pecado e a culpa não pode mais existir. O plano da salvação se completa e a sanidade veio afinal. Deus te chama para salvar o seu filho da morte, oferecendo-lhe o amor de Cristo. Essa é a tua necessidade. Deus oferece essa dádiva a ti. Assim como ele quer dar, assim também tu tens que dar. E assim a oração retorna ao que é, sem forma, e vai além de todos os limites, a intemporalidade, sem nada do passado para atrasá-la, e pedindo-a de reunificar-se com a canção infindável que toda a criação canta para o seu Deus. Mas, para atingir esse objetivo, precisas primeiro aprender, antes de poderes alcançar o lugar onde o aprendizado não pode ir.
O perdão é a chave, mas quem pode usar uma chave quando perdeu a porta para a qual a chave foi feita? E o único lugar onde ela pode servir? Portanto, fazemos distinções de modo que a oração possa ser libertada da escuridão para a luz. O papel do perdão tem que ser revertido e limpo das utilizações más e das metas odiosas. O perdão para destruir tem que ser desvendado em toda a sua traição e então abandonado para todo sempre. Não pode restar qualquer traço dele se é que o plano de Deus estabeleceu para o retorno vai ser realizado finalmente e o aprendizado completado. Esse é o mundo dos opostos. E tu tens que escolher entre eles a todo instante, enquanto esse mundo retiver realidade para ti. Então não esqueça, a cada segundo eu posso fazer uma nova escolha. Enquanto estivermos nesse mundo de opostos, eu posso fazer uma escolha pelo que é amoroso e bom. E o que não é, eu perdoo e peço a face de Cristo. No entanto, tens que aprender alternativas para a escolha, ou não serás capaz de atingir a tua liberdade. Deixa que fique claro para ti exatamente o que o perdão significa para ti. E aprende o que ele deve ser para libertar-te. O nível da tua oração depende disso, pois aqui ela espera a liberdade para se erguer acima do mundo do caos e entrar na paz. Subtítulo 2: O perdão para destruir. O perdão para destruir tem muitas formas, sendo uma arma do mundo da forma. Nem todas são óbvias e algumas são cuidadosamente escondidas embaixo do que parece ser caridade. Uma pessoa, que se considera melhor se digna a rebaixar-se para salvar umas mais baixas, entre aspas, daquilo que ela verdadeiramente é. O perdão aqui se baseia numa atitude de graciosa aristocracia, tão distante do amor que a arrogância nunca poderia ser desalojada. E quem pode dizer a um outro que ele está mergulhado no pecado e ainda assim percebê-lo como filho de Deus? Quem faz de alguém um escravo para ensinar-lhe o que é liberdade? Não há união aqui, apenas tristeza. Não há realmente misericórdia, isso é morte. Uma outra forma, ainda muito parecida com a primeira, se for compreendida, não aparece tão ruidosa arrogância. Aquela que quer perdoar um outro não clama por seu melhor. Agora ele diz, em vez disso, que aqui há alguém cujo pecado ele compartilha, já que ambos foram indignos e merecem a punição da ira de Deus. É impossível que o seu filho condene a si mesmo e ainda se lembre dele. Aqui a meta é separar Deus, o filho que ele ama, e mantê-lo longe da sua fonte. Essa meta também é buscada por aqueles que buscam martírio nas mãos de um outro. Aqui é preciso que a finalidade seja vista claramente, pois isso pode passar por mansidão e caridade em vez de crueldade. Olha para isso como és bom tu que carregas com paciência e um ar de santo a raiva e a ferida que um outro te fez e não mostras a dor amarga que sentes. O que poderia ser o propósito disso, exceto manter as testemunhas da culpa longe do amor? O perdão para destruir também pode tomar a forma de barganha e concessão. Deus dá e não pede recompensa. Não há nenhuma dádiva a não ser dar como ele. Todo o resto é zombaria. Pois quem poderia fazer uma barganha com o Filho de Deus e agradecer ao seu Pai pela sua santidade? Cristo é para todos, porque ele está em todos. E a sua face que o perdão permita que vejas. É a sua face na qual vês a tua própria. Todas as formas que o perdão toma que não levem para longe da raiva, da condenação, de qualquer tipo de comparação, são morte, pois isso é o que os seus propósitos determinaram. Não te enganes com eles, mas deixa-os de lado. No ataque.
Deixe-os de lado, julgando as suas trágicas ofertas como algo sem valor. Tu não queres permanecer na escravidão. Tu não queres ter medo de Deus. Queres ver a luz do sol e o brilho do céu cintilante sobre a face da terra, redimida do pecado, do amor e de Deus. A partir daqui, a oração é liberada junto contigo. As tuas asas estão livres e a oração ergue-te, ou melhor, e a oração erguer-te-á e trazer-te-á para casa onde Deus quer que estejas. Subtítulo 3. A oração para a salvação. O perdão para a salvação tem uma forma e só uma. Acaso Deus te enganaria? Ele apenas pede confiança e disposição para aprenderes como ser livre. Ele dá ao seu professor para quem pedir e buscar compreender a vontade de Deus. A sua prontidão para dar está muito além da tua compreensão ou da tua simples apreensão. Contudo, é a sua vontade que aprendas o caminho para ele e na realização da sua vontade, a certeza. Tu, criança de Deus, as dádivas de Deus são tuas, não segundo teus planos, mas pela sua vontade santa. A sua voz vai ensinar-te o que é o perdão, como perdoar assim como ele quer que seja. Não busque, portanto, compreender o que ainda está além de ti, mas deixa que ele seja o caminho para erguer-te até o lugar onde os olhos de Cristo passam a ser a vista que escolhes. Desiste de todo o resto, pois não há nada mais. Quando alguém pede qualquer ajuda que seja, ele é aquele que responde por ti. Tudo o que precisas fazer é dar um passo para trás e não interferir. O perdão para a salvação é a sua tarefa e ele que responderá por ti. Não estabeleças qual deve ser a forma que o perdão de Cristo deve tomar. Ele sabe como fazer de qualquer pedido um auxílio para ti. Enquanto te ergues apressadamente para ir, afinal, para a casa do teu pai. Agora, ele pode fazer com que os teus passos tenham segurança e que as tuas palavras sejam sinceras. Não com a tua própria sinceridade, mas com a sua. Deixa que ele esteja a cargo de como deverás perdoar a cada ocasião. Será, então, para ti um outro degrau para o céu e para a paz. Então, veja que aqui nos reforça que cada momento, que cada pessoa que nos relacionamos, cada momento que vivenciamos é uma oportunidade para dar e receber as dádivas de Deus. É uma oportunidade para perdoar e abençoar. As formas que vamos fazer isso, cada dia é uma novidade. Peçamos as novidades. Senhor, qual é a novidade de hoje? O perdão vai assumir que forma hoje? Que maneiras eu vou poder abençoar com a tua visão, com a tua face? É sempre uma novidade, é bem isso, é uma novidade todos os dias. Quando eu estou disposto a viver a novidade da dádiva, porque eu não recordo, eu dou um passo para trás, para permitir que ele seja o que tem a visão completa, aquele que tem o conhecimento, que me dirija e que me dê a novidade. E isso faz com que eu não repita o passado. Se a sua vida tem sido uma repetição do mesmo, é porque você não está dando espaço para a novidade das dádivas, da memória de Cristo. E não deixes que sejas tu aquele que determina a forma na qual o perdão vem para salvar o Filho de Deus. A luz de Cristo nele é a sua liberação. E é isso que responde ao seu chamado. Perdoa-lhe assim como Cristo decide que deves e sejam seus os olhos através dos quais olhas para ele e também falas por ele.
Ele conhece a necessidade, a pergunta e a resposta. Olha isso. Ele, né, o meu ser, a minha essência, o Filho de Deus, conhece a necessidade, conhece a pergunta e conhece a resposta. Não sou eu limitada no meu sistema egóico que vou saber. Ele te dirá exatamente o que fazer em palavras que podes compreender e podes também usar. Não confundas a sua função com a tua. Ele é a resposta. Tu é aquele que ouve. E de que é que ele te fala? Da salvação e da dádiva de paz. Do fim do pecado, da culpa e da morte, do papel que o perdão desempenha nele. Tu apenas escutas. O perdão lhe foi dado para que ele o ensine, para que o salve da destruição e para fazer com que o meio da separação do pecado e da morte venha a ser outra vez a dádiva santa de Deus. A oração é a sua mão direita, que é liberada para salvar à medida que se permite que o verdadeiro perdão venha da sua vigilância eterna e do seu amor. Escuta e aprende, mas não julgues. É para Deus que voltas para ouvir o que deves fazer. A sua resposta será tão clara quanto amanhã. E também o seu perdão não é o que pensas que seja. O perdão tem um professor que não falhará em nada. Descansa um pouco nisso, não tente julgar o perdão nem colocá-lo numa moldura terrena. Deixa que ele se erga até Cristo, que dá boas-vindas a ele com uma dádiva que lhe é feita. Ele não te deixará sem consolo, nem falhará em mandar os seus anjos descerem para responder-te em seu próprio nome. Ele está ao teu lado da porta para a qual o perdão é a única chave. É preciso que adeus a ele para que ele a use em teu lugar e verás a porta deslizar, abrindo-se silenciosamente sobre o resplandecente face de Cristo. Contemple o teu irmão que lá está, além da porta, o Filho de Deus, tal como ele o criou. E aqui se encerra, gente, e aqui se encerra essa parte da leitura das ideias principais e vamos para 7 práticas. Então, uau, né? 52 minutos. Isso porque eu não coloquei todas as ideias. Vale a pena reler, vale a pena revisar, vale a pena você meditar. Né? E veja que o perdão aqui, quem dá a forma do perdão, não sou eu explicando, né? Mas é Deus na sua vida, com a sua permissão. Então, no que consistem essas 7 práticas? São 7 afirmações, uma para cada dia, você vai fazer pela manhã e à noite. E ao longo do dia, conforme for lembrando, você busque praticar a ideia realmente experiencial. Tá bom? A lição 310 equivale à primeira. Você pode printar essa tela ou escrever, veja conforme for mais fluido para ti. A lição 310. Então, pela manhã, você vai pensar na seguinte afirmativa: passo o dia de hoje sem medo e com amor. E para melhor você compreender essa afirmativa, aqui eu trago as ideias que acompanham essa lição. Tenha uma pequena oração que diz assim: meu Pai, quero passar esse dia contigo. Como escolheste que todos os meus dias deveriam ser, e o que vivenciarei não terá nenhuma relação com o tempo. A alegria vem a mim, não virá dos dias nem das horas, pois vem do céu para o teu filho. Este dia será a tua doce advertência para que eu me lembre de ti. O teu chamado benevolente ao teu Filho Santo, o sinal de que a tua graça veio a mim e de que é tua vontade que eu seja libertado hoje. Lindo, né? Maravilhosa essa oração. Já pensou? Você declarar isso pela manhã, né? Eu passar o dia não com medo, mas com amor. Passemos esse dia juntos, tu e eu. E o mundo
todo unir-se-á a nós no nosso canto de agradecimento e alegria àquele que nos deu a salvação e que nos libertou. Somos restituídos à paz e à santidade. Hoje não há lugar em nós para o medo, pois acolhemos com boas-vindas o amor em nossos corações. Então, você vai fazer essa oração, meditar nessas afirmativas e silenciar, se aquietar seus pensamentos, perceber os insights que vêm para ti, aquilo que a tua centelha quer falar para ti. E depois busque silenciar-se, ficar em quietude. O quanto de tempo? Quando você perceber que não consegue ficar mais, está ficando já inquieto, fica só mais um pouquinho, esse é o tempo ideal. E ao longo do dia, lembre dessa escolha. Você escolheu hoje o amor e não o medo. A cada segundo, a cada instante, você pode fazer uma nova escolha. Eu escolho o amor. Está vivendo uma situação desafiadora? Em sua mente, diga para você, eu escolho o amor. O que é perdão? Como posso ver o perdão aqui nessa situação? Com os olhos de Cristo. Simplesmente entregue a pergunta. Entregue e deixe, deixe descansar na confiança de Cristo. E antes de ir para outra lição, entre uma oração e outra, entre uma lição e outra, muitas vezes há esclarecimento de alguns termos. E aqui, no caso, é sobre o julgamento. O que é o julgamento final? A segunda vida de Cristo dá ao Filho de Deus esta dádiva. Ouvir a voz por Deus proclamar que aquilo que é falso e o que é verdadeiro jamais mudou. E é esse julgamento no qual a percepção chega ao fim. Em primeiro lugar, vens o mundo que aceitou isso como verdadeiro, projetada a partir de uma mente agora corrigida. E com essa vista santa, a percepção dá uma bênção silenciosa e em seguida desaparece com a sua meta realizada e a sua missão cumprida. O julgamento final do mundo não contém nenhuma condenação, pois vê o mundo totalmente perdoado, sem pecado e inteiramente sem propósito, sem causa e agora sem função na visão de Cristo. Ele simplesmente se desvanece do nada. Ter medo da graça salvadora de Deus não é senão ter medo da liberação completa do sofrimento, da volta à paz, à segurança, à felicidade, à união com a tua própria identidade. Este é o julgamento final de Deus. Tu ainda és meu filho santo. Simplesmente isso. O que é o julgamento de Deus? É Ele olhar para você e você reconhecer e você se lembrar. Tu és ainda meu filho santo, para sempre inocente, para sempre amoroso e para sempre amado, tão ilimitado quanto o teu Criador, completamente imutável e para sempre puro. Portanto, desperta e volta para mim. Sou teu pai, tu és meu filho. Como ter medo de uma declaração dessa de vindo do Pai, né? Desperta e volta para mim, sou teu pai e tu és meu filho. Maravilhoso. A segunda lição, a afirmativa é: julgo todas as coisas como quero que sejam. Julgo todas as coisas como quero que sejam. E aqui há uma observação. Por que há uma observação? Isso aqui é o que nós fazemos. A gente julga com a nossa limitação todas as coisas conforme a gente quer. Então é uma lição para advertência, para saber disso, tá? O julgamento foi feito para ser uma arma usada contra a verdade. Separa aquilo a que é contrário e isola como se fosse algo à parte. Em seguida, faz dele o que tu queres que seja. Ele julga o que não pode compreender, porque não pode ver a totalidade e, portanto, julga falsamente. Então, todo julgamento que eu faço, todo julgamento que você faz é um julgamento falso. É um julgamento que não é real. Por quê? Porque nós não temos a totalidade da visão do conhecimento. Nós não usaremos hoje, então nós não vamos usar hoje esse julgamento limitado, egóico.
Então, é uma declaração que você vai fazer nesse dia. Você não vai julgar dentro da sua visão limitada, mas façamos dele uma dádiva, aquele que tem uma utilidade diferente para ele. Ele nos aliviará da agonia de todos os julgamentos que fizemos contra nós mesmos e reestabelecerá a paz das nossas mentes, dando-nos o julgamento de Deus sobre o seu Filho. Então, nós vamos abrir mão, ou melhor, nós não vamos focar no nosso julgamento egóico limitado. E vamos confiar no julgamento de Deus, no julgamento do Filho, do ser divino. E vem a oração para complementar essa lição. Pai, hoje esperamos que com a mente aberta para ouvir o teu julgamento sobre o filho que amas. Não, nós não o conhecemos e não podemos julgar. Então, quem é que não conhece? A mente separada, tá? A mente conectada, alinhada, conhece. E assim deixamos o teu amor decidir. O que não pode deixar de ser aquele que criastes como teu filho. Então, na lição desse dia, você vai abrir mão do seu julgamento limitado. Você vai se lembrar a cada momento que vier a sua consciência de não julgar a situação, de não julgar a si mesmo, de não julgar o outro pela sua parcialidade e confiar o julgamento à mente de Cristo, a visão de Cristo, a face de Cristo, ao Filho de Cristo. A terceira lição é a 312, cuja afirmativa é: vejo todas as coisas como quero que sejam. Aqui também é um lembrete. Na verdade, aqui é para tomarmos ciência de que o que vemos é aquilo que queremos. E nós vamos também abrir mão, não dar foco para as nossas vistas, e sim para a visão de Cristo. Olha aqui a explicação dessa lição. A percepção se segue ao julgamento. Tendo julgado, passamos a ver o que queremos contemplar. A gente vê o que quer, né, gente? Pois a vista serve apenas para nos oferecer o que queremos. É impossível deixar de ver o que queremos ver e falhar em ver o que escolhemos contemplar. Com que certeza, portanto, o mundo real tem que vir saudar a visão santa de qualquer um que adote o propósito do Espírito Santo como a sua meta. E ele não poderá deixar de olhar para o que Cristo quer que ele veja e compartilhar do amor de Cristo por aquilo que contempla. Então, eu tenho que andar por contemplação, contemplar aquilo que é amoroso. E o que não for, eu peço que Cristo me ajude a perdoar diante da sua face. Não tenho outro propósito hoje, senão o de olhar para o mundo livre, libertado de todos os julgamentos que fiz. Pai, essa é a tua vontade para mim nesse dia e, portanto, tem que ser a minha meta também. Então, veja que é uma atividade que nos favorece a escada da oração, né? Veja como é congruente, como se alinha, como aprofunda com tudo aquilo que foi lido aqui, conversado com vocês anteriormente. A próxima lição é a 313. Então, pela manhã e à noite, ao longo do seu dia, você vai meditar sobre tal afirmativa: que uma nova percepção vem a mim agora. Então, veja, anteriormente você abriu mão do seu julgamento limitado, você abriu mão da sua vista seletiva e agora você pede uma nova percepção. Pai, há uma visão que contempla todas as coisas sem pecado, de forma que o medo se vai e o amor é convidado a vir ocupar o seu lugar. E o amor virá aonde for chamado. Essa visão é a tua dádiva. Os olhos de Cristo olham para um mundo perdoado. Na vista de Cristo, todos os pecados do mundo são perdoados, pois ele não vê nenhum pecado em nada do que contempla.
Que a sua percepção verdadeira venha a mim agora. Que a sua percepção verdadeira venha a mim agora. Que a sua percepção verdadeira faça parte de cada segundo do meu dia. Para que eu possa despertar do sonho do pecado e olhar para a impecabilidade dentro de mim, que conservaste completamente violada sob o altar do teu Filho Santo, o ser com o qual quero me identificar. Hoje, contemplemos um ao outro na vista de Cristo. Olha lá, hein? Contemplemos um ao outro. A oração é um passo ao lado do outro. Eu chego junto com o outro. Como nós colocamos lá anteriormente. Nós salvamos o mundo quando estamos unidos, pois na nossa visão ele vem a ser tão santo quanto a luz em nós. Próxima lição, a afirmativa é: busca um futuro diferente do passado. Então, abra-se para a novidade das dádivas, abra-se para o novo, abra-se para o inesperado, porque é isso que Cristo tem, é isso que a sua centelha quer lhe dar. Um dia novo, com novidades, com dádivas divinas. Não limite. Da nova percepção do mundo vem um futuro muito diferente do passado. O futuro é agora reconhecido apenas como uma extensão do presente. Que lindo! O futuro é reconhecido como uma extensão do presente. Equívocos passados não podem lançar sobre ele as suas sombras, de modo que o medo perdeu os seus ídolos e suas imagens, e sem formas não tem efeitos. Agora a morte não reivindicará o futuro, pois a sua meta passou a ser a vida, e todos os meios necessários para isso são oferecidos com alegria. Pai, nós estávamos equivocados no passado e escolhemos usar o presente para nos libertarmos. Agora deixamos o futuro em tuas mãos, deixando para trás os nossos equívocos passados, certo de que cumprirás as tuas promessas presentes e guiarás o futuro à sua luz santa. Penúltima lição da semana é a lição número 315, cuja afirmativa é: todas as dádivas que os meus irmãos dão me pertencem. Gente, é muito boa essa lição. É muito bom porque ela nos ensina a nos deliciarmos da energia, roubarmos, entre aspas, a energia da alegria do outro, né, do irmão. Porque muitas vezes a gente não tá legal, mas aí você olha alguém que tá bem, você não vai ficar com inveja, você vai apreciar aquela alegria. Você vai tentar sentir aquela alegria, sendo feliz por ele e se impregnando daquela energia boa. Tá? Experimenta fazer isso, não com inveja, mas com apreciação e feliz por ele estar feliz. Sobre essa lição, vejam as explicações. A cada dia, 1000 tesouros vêm a mim, a cada momento que passa. Sou abençoado com dádivas ao longo do dia, cujo valor está muito além de todas as coisas que eu posso conceber. O irmão sorri para o outro e o meu coração se alegra. Alguém diz uma palavra de gratidão ou de misericórdia e a minha mente recebe essa dádiva e a aceita como sua. E cada um que acha o caminho para Deus venha ser o meu Salvador, indicando-me o caminho e dando-me a sua certeza de que aquilo que aprendeu também é meu. Então, passe esse dia se deliciando com a felicidade do outro, do irmão. É bom, né? É muito bom. Pai, eu te agradeço pelas muitas dádivas que vêm a mim nesse dia e a cada dia de cada filho de Deus. Os meus irmãos são ilimitados em suas dádivas para mim. Que eu ofereça-lhes os meus agradecimentos agora, para que a gratidão para com eles possa me levar adiante em direção ao meu Criador e à sua memória. E a última lição da semana é também uma extensão da anterior. A afirmativa é: todas as dádivas que dou aos meus irmãos são minhas. Assim como todas as dádivas de meus irmãos são minhas, todas as dádivas que dou me pertencem. Cada um faz desaparecer
um equívoco passado, sem deixar nenhuma sombra na mente santa que o meu Pai ama. A sua graça me é dada em cada dádiva que o irmão recebeu ao longo do tempo e além de todos os tempos também. A casa do meu tesouro está cheia e anjos vigiam as suas portas abertas para que nenhuma das dádivas se perca, mas que outras sejam acrescentadas. Que eu vá até onde estão os meus tesouros e entre onde sou verdadeiramente bem-vindo e sinto em casa, entre as dádivas que Deus me deu. Pai, quero aceitar as tuas dádivas hoje. Não as conheço, mas confio em ti, que as ofereceste a mim para prover os meios pelos quais eu poderei contemplá-las, ver o valor que têm e apreciá-las como as únicas coisas que quero. Então, essa lição, essa afirmativa, vai nos permitir nos abrir para as novidades, né? Qual a nova dádiva de hoje? Você pode, né, acordar seu dia e falar: Pai, quais são as novidades de hoje? Quais as dádivas que eu vou receber e dar? Quais as dádivas novas? Escolho viver a novidade desse dia. Escolho viver a novidade desse dia. Se abra para as novas dádivas. Se abra para a memória de Deus. E o fim. E antes de finalizar, vou compartilhar aqui com vocês. Está aberta, né, a agenda para a orientação que eu dou por meio das cartas de tarô. Eu até então fazia isso presencialmente para as pessoas mais do meu convívio, mais dos meus relacionamentos próximas a mim. E agora quero estender isso a você, tá bom? Vou deixar aqui o WhatsApp, o e-mail, você pode entrar em contato se for fluido para você. Como que é? Vou falar de forma bem resumida. Oportuniza uma leitura do quadro atual da sua vida, uma exploração de possíveis caminhos que você está considerando, e imagine que você esteja em dúvida em 2 situações ou 3. Vamos tirar uma carta para cada situação e as cartas vão lhe mostrar o quadro para cada uma e você vai perceber qual vai fluir, qual que é a sua escolha. Também, né, com essa leitura, nessa consulta, certamente você vai ter muitos insights e orientações valiosas para aprimorar a sua jornada. As cartas de tarô são símbolos que apontam para além, revelando infinitas possibilidades que carregamos dentro de nós. Tudo já está dentro de nós e nós somos seres ilimitados, filhos de Deus plenos. Um abraço, até a semana que vem.